Gaza está em chamas. As palavras não são da reportagem, mas do ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. Isso, ele tem o mesmo nome do país, são homônimos. O que acontece é que Israel iniciou na madrugada de hoje, terça-feira, a fase principal da ofensiva terrestre na cidade de Gaza. Aí está a fala dele então. Gaza está em chamas, as forças de defesa de Israel estão atacando com punho de ferro a infraestrutura terrorista e os soldados lutam bravamente para criar as condições para a libertação dos reféns e a derrota do Hamas. A gente tem imagens também divulgadas pelas forças de defesa de Israel com detalhes sobre o plano e eu vou passando com vocês pelos dados enquanto isso. Se temos então, vocês acompanham aqui na tela. Isso é um vídeo divulgado pelas forças de defesa de Israel. Vocês veem aí a faixa de Gaza dividida em uma série de seções. Rafah no sul, ali na fronteira com o Egito, e ao norte a cidade de Gaza. Isso é a renovação das operações em março de 2025, então, segundo esse vídeo divulgado. Depois, a Operação Carruagens de Gideão, meses atrás, no ano, começou, e vocês vão vendo gradualmente essa região em vermelho, que é a região não dominada por Israel, se reduzindo. E agora a conclusão da Operação Carruagens de Gideão e agora o início da operação na cidade de Gaza. E aí tem imagens divulgadas pelas forças de defesa de Israel, então, da ofensiva hoje mais cedo. As forças de defesa seguem divulgando nos meios oficiais também mais imagens conforme a ofensiva progride, e isso vem depois de uma etapa prolongada de conflitos aéreos também e de bombardeios. Então, bombardeios intensos são relatados e ao avanço das tropas em direção ao centro da cidade. Segundo as autoridades israelenses, cerca de 3.000 terroristas do Hamas ainda permaneceriam na região. Como a gente disse, a gente noticiou as palavras de Israel Katz, o ministro da Defesa, é que a cidade está em chamas e que o exército avança com punho de ferro contra a infraestrutura do grupo palestino. O número de soldados ainda deve aumentar nos próximos dias. A gente tem também a fala do premier Benjamin Netanyahu. Ele classificou a operação como significativa e não descartou novos ataques contra líderes do Hamas onde quer que estejam. Isso vem claro no contexto onde, na semana passada, houve ataques contra líderes do Hamas que se reuniam em Doha, no Catar, um bombardeio extraterritorial então. Também tem críticas internacionais, pressão da ONU, e a gente vai passar pelos detalhes de tudo isso conforme tem coisa grande para a gente abordar, enquanto na semana que vem se aproxima a Assembleia Geral da ONU. O governo israelense, entretanto, afirma que não vai parar enquanto não destruir o Hamas e libertar os reféns. Essa libertação dos reféns foi chamado de um compromisso nacional e moral pelo chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir. Ele também disse às famílias que o exército fará o possível para protegê-los. Durante a ofensiva também, nas últimas 24 horas, as forças israelenses disseram ter matado dezenas de terroristas do Hamas. Mais de 300.000 palestinos também já deixaram a cidade e, claro, em meio às preocupações humanitárias, a cidade, para informação, 300.000 são quase um terço dos habitantes. Cerca de 1 milhão de pessoas vivem ali. Então, houve relatos de ter sido o maior bombardeiro desde o início da guerra há 2 anos. A gente tem aqui também informações, então, isso é um relato que vem das forças de defesa de Israel a respeito dessa questão, então, da evacuação da população. Vamos conferir. Gaza City is the central hub of Hamas's military and governing power, their main stronghold. Hamas has turned Gaza City into the largest human shield in history. Beneath the streets runs a vast network of tunnels connecting command centers, rocket launchers, and weapon storage facilities, all deliberately hidden under civilians and civilian infrastructure. We continue to urge civilians to distance themselves away from the combat zones in Gaza City so they can reach safer areas. Muito bem, aí está então, a gente viu o brigadeiro-general F. Defrin, que é porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Esse foi um vídeo divulgando a questão da situação da população em Gaza, conforme ele falava que o Hamas efetivamente estava transformando a cidade de Gaza no maior escudo humano da guerra. Uma coisa que é uma alegação recorrente por parte das forças de defesa de Israel é que a população civil é constantemente utilizada pelo Hamas como um recurso para gerar uma espécie de guerra midiática, na qual cada avanço militar israelense vai ser respondido com uma catástrofe humanitária de alta repercussão midiática pelo uso de civis na linha de frente. Enquanto isso, a gente passa por um cenário controverso, no qual isso acontece logo antes da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tem um contexto aí que, para a gente entender completamente do que isso se trata, a gente vai ter que passar juntos por um contexto, bom, já falei que é complicado. Vamos lá aos fatos, então, do que acontece antes da Assembleia Geral das Nações Unidas. Primeiro, aos últimos desdobramentos de hoje, que estão ocupando as manchetes, e depois um pouco de nuance para você entender exatamente o que você precisa saber, conforme Netanyahu fala perante a ONU no dia 26 de setembro, aí coisa de 2 semanas daqui.
Então, a gente tem a seguinte informação, e vocês veem esse relatório agora aqui do meu lado. Uma comissão independente da ONU divulgou hoje um relatório. Temos relatório? Aí está então. Uma comissão independente da ONU divulgou hoje um relatório de 72 páginas acusando Israel de cometer um genocídio em Gaza. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos também, o Volker Turk, pediu que Israel suspenda imediatamente a ofensiva terrestre em Gaza. Segundo Volker Turk, então, teria indícios crescentes de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e possivelmente atos ainda mais graves. Israel rejeitou todas as acusações. Da perspectiva israelense, elas são, aspas então, para a resposta, escandalosas e politicamente motivadas. O embaixador de Israel na ONU, em Genebra, Daniel Meron, disse que esse documento que vinha da ONU era fabricado e lembrou que Israel não cooperou com a investigação por considerá-la parcial. E é uma coisa que algumas organizações, a UN Watch, organizações que são o que chamam de watchdogs em inglês, basicamente que monitoram as atividades da ONU para denunciar um eventual viés ou para denunciar eventuais irregularidades. A UN Watch, que é liderada pelo advogado Hillel Neuer, também falou que havia parcialidade nisso e que eram ignoradas uma série de nuances nesse assunto. Para você ter um panorama completo com o outro lado da história, enquanto há relatos de crise de fome, civis atingidos, mesmo enquanto buscavam comida, também há relatos de que entre maio e agosto, quando havia o auge dos relatos a respeito de fome em Gaza, cerca de 88% dos comboios com auxílio humanitário foram confiscados, atacados, saqueados ou por civis famintos ou ainda pelo próprio Hamas. E, de fato, houve imagens online de comboios humanitários sendo saqueados pelo grupo terrorista. O governo israelense disse que age em legítima defesa depois do ataque em 2023, que matou 1.200 israelenses, e cita as atrocidades humanitárias que partiram também do massacre de 7 de outubro. Claro, é um assunto divisivo e aqui a gente busca te municiar com essas informações com responsabilidade e tentar expor os dois lados para que você forme a própria opinião. As autoridades de Gaza relatam mais de 64 mil mortes desde o início da guerra. Israel ressalta que a comissão, entretanto, não representa oficialmente a ONU, mas diz que esse relatório aumenta a pressão internacional. Bem, esses são os fatos com o que veio hoje. Agora, como eu disse, tem uma questão de uma corrida contra o relógio, um contexto mais amplo que acontece conforme, no dia 23 de setembro, na próxima terça-feira, vai começar a Assembleia Geral das Nações Unidas, ou pelo menos a parte de alto nível onde os chefes de Estado vão falar. Abre no dia 23 de setembro, onde a gente deve ouvir a abertura do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e Trump, o presidente americano. Netanyahu fala no dia 26. Mas é nesse período que deve estar acontecendo algo que também captura a imaginação do mundo. Em meio a essa movimentação dos últimos dias, Luxemburgo anunciou que vai reconhecer o Estado palestino. Esse é só o mais recente, lá na Assembleia Geral da ONU. Aí a gente joga junto Bélgica, Portugal, Reino Unido, França, Austrália, Nova Zelândia. Muitos deles dizendo que vão reconhecer uma solução de 2 estados. Canadá também está nessa lista. Agora eu estou vendo aqui nas minhas notas, Canadá também na lista. A ideia de um reconhecimento de um Estado palestino na ONU, em virtude do que acontece em Gaza, foi declarada por Israel como um reconhecimento de uma espécie de vitória para o Hamas depois de tudo aquilo que acontece nesse conflito que remodela, redesenha o Oriente Médio ao longo dos últimos 2 anos, com a alegação sendo de que eles estariam conseguindo, nessa derrota militar, uma coisa que depois do 7 de outubro não poderiam conseguir de forma alguma, reconhecimento internacional e alguma forma de vitória depois disso. Os Estados Unidos parecem ter se posicionado frontalmente contra a questão, afinal de contas, por dizer que o Hamas estava instrumentalizando a guerra e prolongando a guerra para precisamente acontecer esse reconhecimento e precisamente exercer esse tipo de pressão internacional, o Departamento de Estado tirou os vistos de oficiais da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina, que enquanto não participam como membros plenos, como qualquer outro país na ONU, participam como observadores. A iniciativa aí de reconhecimento do Estado palestino foi liderada pelo presidente francês Emmanuel Macron, e as críticas são ferrenhas, tanto ao líder francês quanto a outros envolvidos. Vale a pena a gente acrescentar que isso vem num contexto onde o secretário de Estado Marco Rubio acaba de passar por Israel e está agora no Catar. Se encontrou até com o emir, a gente deve ter foto dos dois juntos, o Sheikh Tamim. A reunião vem um dia depois do Catar sediar a cúpula da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica, com cerca de 60 países presentes, para dar uma ilustração de que os fenômenos acontecem rápido, com muita gente prestando atenção e que pontuam toda essa tensão logo antes da Assembleia Geral da ONU.
A gente tem também um resgate aqui da visita de Rubio a Israel, quando falou junto com Netanyahu e reiterou o comprometimento comum em eliminar o Hamas enquanto uma organização com capacidade militar. A gente tem aqui até resgatado um trecho da coletiva de Rubio e Netanyahu. Se temos, podemos colocar na tela, vamos conferir. Marco Rubio and his wife, Janet. I think his visit here is a testament to the durability, the strength of the Israeli-American alliance. It's as strong and as durable as the stones of the Western Wall that we just touched under President Trump and Secretary Rubio and their entire team. This alliance has never been stronger, and we deeply appreciate it, not only on behalf of the people of Israel who live today, the generations of Jews who preceded us, and hope that we build our state anew with friends like you. Thank you, Mark. Thank you very much. Thank you. Muito bem, imagens resgatadas de ontem, então, no dia anterior à ofensiva, conforme a gente deu o contexto quanto ao que acontece na cidade de Gaza e a Assembleia Geral das Nações Unidas que vem adiante. Muita atenção para vir nas próximas semanas, conforme a gente aguarda, como o que acontece no solo pode ter um desfecho diplomático. E em uma região onde vitórias militares, a narrativa e vitórias midiáticas são sempre um contexto que tem uma dinâmica interessante e digna de atenção, para dizer o mínimo.